Mauro Henrique lançou agora recentemente, oficialmente, a canção Essência. Essência é aquilo que sem o qual algo não pode ser. É a substância necessária que, se você retira, ontologicamente o ser deixa de ser. Parece meio confuso, mas é isso mesmo. Já tem um tempo que eu tenho observado que o Mauro Henrique tem trabalhado muito essa questão do entendimento de si mesmo e quem você é em Deus, da dissolução do ego ou do domínio, né, do eu. É uma coisa que a Bíblia trabalha tanto, e não só a Bíblia, toda a sabedoria ao longo da história vai falar um pouco sobre isso. Nós temos isso em diversos textos, em diversos provérbios ao longo da história. E o Mauro Henrique, me parece que ele tem trabalhado muito essa questão da paz. Desde a canção Descanso, né, lançada lá no álbum Histórias e Bicicletas, Oficina G3, nós temos muito essa temática. E essa coisa do ser ou parecer, né? Essência e aparência. Você pegar a canção Pequeninos, que inclusive eu já fiz aqui um vídeo sobre ela, ela também trata essa questão do ser e parecer. Meu livro em branco ninguém vai notar, Jesus na capa e nada pra contar. Aquela coisa da figueira, Jesus vê a figueira e ela tem folhas bonitas. Quem olha de longe parece que tem frutos, mas quando você chega perto não tem. Tem aparência, mas não tem essência. E essa canção, ela tem esse nome e ela trabalha muito bem essa temática, que é o que eu quero falar um pouco com vocês aqui. Essa canção ela começa falando um pouco sobre processo, né? Ele diz que tudo é um processo, e aí tem várias referências bíblicas. A semente ela tem que morrer para voltar a viver, para dar vida. Depois ele vai falar sobre uma alusão à parábola da semente, né? Se a terra for boa, então vai frutificar. Lembra da parábola que o semeador saiu a semear e uma semente caiu à beira da estrada, outra caiu em meio aos espinhos, até que uma encontrou terra boa e floresceu, frutificou. Então tem essas alusões. Tem uma referência também a Atos 17, quando Paulo, então na Grécia, ele diz, né, por ele nos movemos e existimos e tudo mais. Então você tem uma série de referências nesse sentido. E a canção ela trabalha isso até chegar ao ponto auge que vai dizer que a essência é Deus, que o amor é Deus, que Ele é o ar, que Ele se deu, né, a semente, nós temos que frutificar. A canção então ela traz essa temática. Pensando um pouco sobre isso, já parou para analisar o que você fala quando alguém te pergunta quem você é? Qual a sua resposta? Eu me lembro de um filme com Adam Sandler, se eu não me engano com Jack Nixon, e eles estão numa roda ali conversando e tal, e o Jack Nixon pergunta, me diga quem você é. Ele fala, eu trabalho assim assado, não sei o quê. E o Jack Nixon fala, não estou perguntando aonde você trabalha, estou perguntando quem é você. Aí ele olha e fala, eu sou o pai, eu tenho uma mulher assim assado. Não estou perguntando quem são seus familiares, estou perguntando quem você é. E aí ele começa a ficar constrangido e de repente ele pega e fala, não, eu gosto de no final de semana fazer isso, fazer aquilo. E o Jack Nixon olha e diz, cara, eu não estou perguntando quais são os seus hobbies, quem é você? E aí ele começa a ficar constrangido mais ainda, olha para as pessoas ao seu redor e diz, o que eu falo? E aí o Jack Nixon pega e fala, pô, você está perguntando para os outros, para que eles digam quem você é. Então você começa a perceber que é muito complicado você saber quem você é e qual é a sua essência. O que você responderia? Nós nos identificamos a partir de relações. Os títulos que são atribuídos a nós, o nome que nos foi dado, a forma como as pessoas nos enxergam. Você, quando vai falar sobre si mesmo, você fala sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, fala sobre os seus títulos. É muito difícil você conseguir se abstrair dessas coisas para dar uma resposta. Isso é muito sério e muito interessante, pensando a partir dessa canção, porque se os seus títulos fossem tirados, se tudo que você tem fosse tirado nesse aspecto, o que sobraria? Quem é você? Qual é a sua essência?
Isso fala do quanto nós somos relacionais e o quanto nós precisamos do outro para que ele nos reconheça e nós o reconheçamos. Porque se você morasse num lugar sozinho, quem você seria? Você é enquanto relação? Isso é uma pergunta séria. Ao longo dos séculos, muitos pensadores trabalharam essa temática da essência. Acho que o mais famoso deles e o primeiro a criar uma teoria sobre a substância, sobre a essência, foi o próprio Aristóteles. Então, assim, existem coisas que são acidentais, que são qualidades secundárias, e coisas que são fundamentais, essenciais. Essência, aquela coisa que sem a qual o ser não é, aquilo que eu disse no início. Por exemplo, uma cadeira, ela pode ter muitas formas. Uma cadeira pode ser grande, pequena, pode ter vários formatos diferentes, correto? Mas no fundo, quando você olha, você sabe que é uma cadeira. Você identifica o que é uma cadeira. Então, assim, existe uma essência de cadeira e você tem essa ideia na sua mente que você pode estar em qualquer lugar do mundo. Quando você vir, independente do formato, da forma que ela estiver, você saberá que é uma cadeira. Agora, a cor, se tem estofado ou não, ou sei lá, essas coisas são acidentais, são questões que estão no campo da possibilidade, da casualidade, da contingência. Pode ser azul como pode não ser azul. Agora, existe a essência da cadeira. Aquele formato, aquela coisa que sem o qual a cadeira não é. Você pega os animais, por exemplo, o cavalo. Existem inúmeros tipos de cavalo, inúmeros tipos de galinha. O que você pode tirar do cavalo e da galinha que ela ainda vai continuar sendo galinha? Se você tirar as diferenças dessas espécies, mas dentro do próprio gênero, do mesmo gênero, você vai perceber que umas têm bicos mais longos, outros não. Outra tem um tipo de pena, outra não. O cavalo também, tamanhos diferentes, mas no fundo você, quando olha, sabe que é um cavalo. Você sabe que faz parte do mesmo gênero, mas ele muda de aparência. Ou seja, existem coisas que são qualidades secundárias, são acidentais, são acidentes, mas existem coisas que são essencialmente necessárias, que sem o qual aquilo não pode ser. O que você pode tirar de nós que nos manterá como seres humanos ainda? Alguns filósofos antigos acreditam que é a razão, a capacidade racional. Nós temos a faculdade da razão, coisa que nós não observamos em outros seres, até onde nós sabemos deste planeta. Será que a razão é a nossa essência, o logos? Mas pensando sobre a letra da canção, uma coisa que eu penso é o seguinte: independente dessas respostas, a canção tenta mostrar para nós que a essência é Deus. Ele é aquele que sopra o ar em nossas narinas, que coloca força nos nossos joelhos, nas nossas juntas, para que possamos nos movimentar. Por Ele existimos e nos movemos, como diz a Bíblia, como diz a canção. Ele é o amor, Ele é tudo. Então, quando nós nos abstraímos de todas as coisas, quando os nossos títulos se vão, o que nos resta é o quê? É Deus, Ele é a essência. Então, acredito que a canção esteja mostrando isso para nós. Não é a nossa religiosidade que é a nossa essência, não é o nosso título pastoral, ministro ou um doutor em alguma coisa, não. O que nos torna quem nós somos é Deus, e sem Ele nada podemos fazer. Por isso que Paulo fala aos Colossenses, né? Tudo subsiste por meio dEle. Para Ele, por Ele, são todas as coisas, sejam coisas visíveis e invisíveis, as que são, as que não são. Então, Ele é a nossa essência. Eu acho muito importante canções trazerem esse tipo de temática, porque nós nos perdemos muitas vezes em busca dos anéis e esquecemos que os anéis sem os dedos não são nada. Fala isso direto, né? Em buscando os anéis, nós perdemos os dedos, então qual o sentido de ter os anéis sem os dedos? Então fala de essência, fala de ser quem nós devemos ser em Deus. Quando nós entendemos que a nossa essência é Deus, Ele é tudo em nós, nós vamos tirando todo o nosso mérito sobre as coisas, entendendo que nós não somos nada, nós somos nele. Eu já fiz outros vídeos sobre o Mauro Henrique aqui. Se você gostou, deixa seu like, compartilha aí, comenta alguma coisa para engajar o vídeo. Aqui nós falamos e fazemos uma série de reflexões sobre cultura em geral, sobre canções. Então, nos acompanha aí, nos siga nas redes sociais, estamos juntos. Valeu!